Senhora Vice-Reitora da Universidade de Aveiro, a Senhor Representante do Governo Civil de Aveiro, Senhor Vereador, Senhores Presidentes de Câmara, Senhora Presidente do IPTM, Senhor Presidente do Porto de Aveiro, enfim, Senhor Presidente do Porto de Leixões e ilustres autoridades, não faço aqui o resto da tarde se os nomear um a um. Mas é um prazer, de facto, estar aqui neste encerramento da Conferência Ibérica Qualidade Global dos Portos. E o facto de se tratar de uma Conferência Ibérica, estou segura que potenciou e irá potenciar um saudável intercâmbio de ideias entre responsáveis dos dois países, contribuindo desta forma para a melhoria da qualidade dos serviços portuários. E permitam-me que saúde a organização desta conferência por ter decidido alargar o leque de oradores, nele incluindo especialistas dos portos de Barcelona e Rijon. Este encontro sucede-se ao realizado há apenas 5 dias atrás, em Salamanca, e refiro-me concretamente ao primeiro encontro hispano-luso de logística que ali decorreu em 29 e 30 de março e no qual tive a honra de representar o governo português. Não tenho dúvidas quanto à importância da cooperação entre os dois países em matéria de transportes. Se algumas tivesse, elas ter-se-iam dissipado face ao entusiasmo que pude constatar em Salamanca entre empresários, decisores políticos, administradores portuários e dos transportes em geral dos dois países. A própria cobertura mediática do evento de Salamanca, refiro-me quer aos jornalistas portugueses, quer aos espanhóis, indicia que a sociedade civil está atenta aos passos que vão sendo dados no domínio da logística e no domínio portuário entre os dois países em geral e entre as regiões norte e centro de Portugal e a região de Castelo e Leão em particular. Isto porque a cooperação em matéria de política de transportes e de grandes infraestruturas de ligação entre Portugal e Espanha constitui hoje um domínio estratégico para a afirmação da competitividade internacional da economia dos dois países. Esta cooperação, que se tem vindo a reforçar progressivamente, responde a uma necessidade óbvia gerada com a intensificação do relacionamento bilateral nos últimos anos. Existe hoje um enorme potencial de colaboração entre os dois países, entre os dois lados da fronteira, entre os dois países, aproveitando as ligações históricas para solidificar os laços económicos com base nas redes e plataformas logísticas e de transportes existentes e este também com base nas projetadas. Do lado espanhol, a rede Sailog já tem 15 plataformas logísticas contribuindo para cobrir a quase totalidade das cidades de Castelo e Leão, onde já circulam mais de 200 milhões de toneladas de mercadorias. 200 milhões de toneladas de mercadorias. Do lado português, o Governo está empenhado em recuperar o tempo perdido através da criação de uma rede nacional de plataformas logísticas. O Governo português lançou e tem em curso a concretização do projeto, como é sabido, do projeto Portugal Logístico. Um projeto com uma ambição sem precedentes que permitirá colocar Portugal ao par das melhores experiências europeias e com uma rede nacional de plataformas logísticas composta por 11 plataformas mais 2 centros de carga aérea, fomentando a intermodalidade e criando condições para aumentar o volume de cargas movimentadas nos nossos portos, nos portos nacionais, em todos os portos nacionais. Está previsto o desenvolvimento de plataformas portuárias e transfronteiriças junto de todos os principais portos e das principais fronteiras, permitindo, por um lado, a prestação de serviços de valor acrescentado e, por outro, o alargamento do interland portuário ao mercado ibérico e europeu. Como é do vosso conhecimento, as plataformas portuárias de Sines e Aveiro-Cacia estão já em concretização, estando em fase de projeto a de Leixões, onde se prevê que arranquem as obras de infraestruturação em 2009 e a de Castanheira do Ribatejo, com início previsto ainda em 2007. Ao nível transfronteiriço, a plataforma de Chaves foi já inaugurada, a da Guarda está em fase de infraestruturação e a de Alvascaia está a ser desenvolvida conjuntamente com Espanha. Há um ano atrás, quando convidada para encerrar as primeiras comemorações do Dia do Porto de Aveiro, dei garantias de que tanto a plataforma multimodal de Cacia como a ligação ferroviária ao Porto de Aveiro iriam avançar rapidamente, sem hesitações, com a determinação necessária para ultrapassar eventuais obstáculos com que nos viéssemos a deparar. Hoje sabemos todos
que não anunciei aqui simples e simpáticas promessas. A plataforma multimodal de Cacia já se encontra em obra, as máquinas já estão no terreno, trabalhando a bom ritmo. E contamos que esteja concluída em 2008. Quanto às obras do ramal de ligação ferroviária ao Porto de Aveiro, estão em fase de adjudicação, estando a sua conclusão prevista em 2009. O Governo assumiu o compromisso e está a cumprir. Depois do Porto de Aveiro ter esperado mais de 20 anos pela ligação ferroviária, esse longo e injustificado período de mais de 7.000 dias, 7.300 dias mais ou menos, já acabou. Esta ligação é indispensável para aumentar a atratividade do Porto, permitindo o alargamento do Interland à região de Castelo e Leão. Em 2009, o Porto de Aveiro ficará assim ligado à rede ferroviária nacional através das linhas do Norte e da Beira Alta e, futuramente, à linha mista de velocidade elevada Aveiro-Salamanca, prevista no âmbito da rede ferroviária de alta velocidade. Esta ligação ferroviária permitirá ainda articular os dois polos logísticos da plataforma portuária de Aveiro, localizados na zona portuária e em Cacia, potenciando o aumento da movimentação de cargas por caminho de ferro a todo o Interland portuário. São investimentos de vulto, como sabemos, investimentos que obrigam a um esforço acrescido do Governo em período de contenção orçamental. Mas são investimentos mais do que justificados, investimentos ancorados na importância estratégica que atribuímos ao Porto de Aveiro, infraestrutura decisiva que quisermos, como queremos, transformar esta região numa das portas atlânticas da Europa. Muitos dos 200 milhões de toneladas de que vos falava há pouco, mercadoria movimentada na região de Castelo e Leão, esperam pela concretização de infraestruturas referidas, mas para poderem passar a utilizar os portos de Aveiro e também o Porto de Leixões, muito mais próximos que os portos a que recorrem os empresários castelhanos, que são, neste caso, o Porto, Bilbao e Valência. A decisão, em devido tempo, tomada pela administração do Porto de Aveiro de integrar a rede SciLog, merece, pois, todo o nosso apoio.